Olá irmãos, a paz do Senhor a todos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta que eu tenho certeza que você já fez pelo menos uma vez na vida. Pensa comigo, se Deus é tão poderoso, tão santo e tão justo, por que Satanás ainda continua vivo? Por que Deus não acabou com todo o mal? Por que esses anjos que se voltaram contra ele continuam soltos e agindo no mundo, causando tanta maldade, não é mesmo? Mas irmãos, a resposta de hoje é surpreendente. Eu vou explicar para você aqui hoje, não baseado em achismos ou teorias inventadas por homens, mas eu vou te provar na palavra de Deus porque Deus ainda não aniquilou todo o mal. E eu já quero te adiantar que isso não tem nada a ver com a falta do poder de Deus e muito menos com a demora dele em agir. Deus, na verdade, está no controle de tudo e ele sabe exatamente a hora certa de fazer isso. Mas antes, existe um propósito muito maior e lá no final você vai entender porque tudo isso faz sentido. Antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação, porque todo dia eu quero orar pela sua vida, pela sua família e te ajudar a entender a Bíblia de um jeito muito simples, ok? Então vamos lá. Irmãos, a Bíblia conta que antes de se tornar Satanás, que é o adversário de Deus, Lúcifer era um anjo diferenciado. Ele era um ser criado por Deus para refletir a glória dele. E no livro de Ezequiel, capítulo 28, o versículo 14 e 15, fala que ele era um querubim ungido, cheio de sabedoria e ele tinha uma beleza sem igual. O seu nome Lúcifer quer dizer portador de luz, ou seja, ele era um anjo diferenciado, ele não era qualquer um e ele tinha uma posição de destaque entre todos os seres celestiais. E a Bíblia diz que ele foi criado perfeito em todos os seus caminhos, até que um dia o orgulho nasceu no coração dele. Ele se apaixonou pela sua própria beleza, pela sua posição tão especial que tinha, e ele não queria mais servir a Deus, ele queria ser adorado como Deus. Então, em vez de refletir a luz do Senhor, ele desejou se tornar a própria fonte dela. Só que isso foi uma grande armadilha para ele, e aquilo trouxe a perdição dele. Lá em Isaías capítulo 14, o versículo 13 e 14, a gente vê a grande ambição que cresceu no coração de Lúcifer. Ele chegou a dizer assim: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e colocarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, irmãos, isso aqui não foi simplesmente um pensamento, não foi simplesmente uma vaidade, mas foi uma afronta direta à autoridade e ao governo de Deus, certo? E o pecado de Lúcifer, irmãos, não afetou só ele. Ele arrastou junto com ele 1/3 dos anjos do céu, que antes adoravam ao Senhor e serviam à vontade dele, mas acabaram se rebelando também contra o Criador. E o que antes era uma harmonia sem fim, agora se tornou uma batalha espiritual com consequências por toda a eternidade.